E aí, pessoal, hoje é quarta-feira e hoje vai ser um dia que podem ter certeza aí que vai surgir burburinho, sabe aquele dia chato que vai começar agora a narrativa contra o governo. E vamos começar logo explicando do que se trata. E vamos começar aqui com o Twitter do Felipe Barros. O Felipe fala assim, ó: o PSL Nacional acaba de suspender as atividades partidárias de todos os deputados leais ao presidente Jair Bolsonaro. Nosso crime? Pedir transparência nas contas e nas decisões e tirar o delegado Valdir da liderança do partido após ele dizer que o nosso presidente é vagabundo. Para quem esqueceu, Valdir é aquele deputado que apareceu nos áudios que vazaram, que foram gravados pelo deputado Daniel, que ele fala mal de Bolsonaro, junto com a Daiane Pimentel, da Bahia. Tá ouvindo, Daiane Pimentel? Francisquini e outros deputados. O burburinho é esse? É que a mídia vai falar da expulsão? Não, esse aqui não vai ser o burburinho da mídia. Isso daqui é só para entender, né, por que esse pessoal foi expulso. Polícia Federal indicia Bivar e 3 candidatas laranjas do PSL em Pernambuco. Eles são suspeitos de integrar esquema que desviou dinheiro público de campanha do partido que elegeu Bolsonaro. Esse é o Bivar. Esse daí é o cara que os bivaristas, né, Joyce, o Frota, na época que ainda era do PSL, e outros deputados, né, querem tanto defender, delegado Valdir, por aí vai. E essa suspensão vai afetar 17 deputados, entre eles Eduardo Bolsonaro. E vocês olham ali os nomes, são grandes nomes, como por exemplo a Bia Kicis, a Carla Zambelli, o Jordi, o próprio Felipe Barros, o nosso príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Tem o Vitor Hugo, tem o Labre, tem todo mundo mais, mas não é esse o ponto. Sabe qual é o ponto? Eu já falei pra vocês nessa semana. O ponto é isso daqui, ó. Joyce Hasselman. Vamos ler aqui primeiro a fala de Lobão. É hoje que tem a Joyce Hasselman na CPMI das fake news, que a verdade venha à tona. Vocês acham mesmo que vai ser verdade? Gente, a partir do momento que esse pessoal foi expulso ou foi suspenso do PSL, algumas funções deles serão limitadas. Então, não achem surpresa que Eduardo Bolsonaro não apareça hoje na CPMI, ou a Bia Kicis, ou Felipe Barros, porque o PSL os desligou. Isso daí já pode acontecer hoje. O PSL já pode falar: não, a gente não aceita que vocês participem porque vocês estão suspensos. Sabe? Eles ainda podem votar nas PECs, nas PLs, mas participar de comissões, possivelmente, todos estarão suspensos. Logo no dia que a Joyce Hasselman, que já falou que tem um dossiê provando que Carlos Bolsonaro está por trás de toda a milícia digital, exatamente nas vésperas, o pessoal é suspenso. E vale lembrar que quem vazou os áudios para proteger Bolsonaro, que foi um áudio da conversa com Bolsonaro e Gustavo Bebiano, foi o Carlos Bolsonaro. Então, Carlos Bolsonaro que salvou Bolsonaro desse esquema de laranjal, que na verdade quem está sendo indiciado é o Luciano Bivar. Então, é esse daí o alvo do PSL com as mãos de Joyce. E a Joyce acabou de postar, poucas horas atrás, como vocês veem, a molecada que conseguiu o impossível, dividir o único partido 100% fechado com Bolsonaro, foi suspensa hoje. A narrativa: os leais ao presidente foram suspensos, mimimi. A verdade: os moleques foram suspensos porque não respeitam a ordem, a lei, o estatuto, o partido, a democracia. Fim. Então vocês estão vendo que a Joyce continua propagando as suas mentiras na internet, os seus ataques ao governo e por aí vai. Continuemos aqui e mudemos de assunto. Isso daqui agora o pessoal tirou o dia, né? Eu achei que não ia dar tanta repercussão, que o pessoal ficar quieto.
Mas não, o pessoal quer agora falar da questão de Trump. E além da esquerda, mais assim, é os isentões. Os isentões também querem falar. Inclusive o Anão falou hoje na questão de uns vistos, umas coisas ali que tem a ver com essa imagem. E vamos ler aqui, ó. O Rafael Campanema, funcionário da Folha. Hashtag humor. Não sei se vocês vão rir, porque eu não ri, eu não achei engraçado. Novo produto é a aposta do presidente dos Estados Unidos. Ele tá fazendo uma piadinha, ele está falando que Jair, o cachorrinho Trump. Tá falando que Trump está lançando um novo brinquedinho, um cachorrinho. E aí ele colocou essas frases, né? Diz I love you e não espera ouvir o mesmo. Tá falando que Bolsonaro diz que ama o Trump, mas Trump não ama Bolsonaro. Isenta de visto e não exige reciprocidade. Aceita a promessa vazia de entrada na OCDE. Toca aquele que quando você aperta a barriguinha. Desses aí eu quero falar a priori aqui e começar por um. Isenta visto e não exige reciprocidade. Os Estados Unidos é o país que mais recebem imigrantes no mundo. Os Estados Unidos é a maior potência econômica do mundo. O mercado de drogas internacional é louco para entrar dentro dos Estados Unidos. Se você não exige visto para entrar nos Estados Unidos, de reciprocidade por aí vai, você pode começar a abrir brechas na segurança nacional dos Estados Unidos. Porque assim como já tiveram brasileiros, inclusive que morreram porque foram condenados à morte por levarem drogas para a Venezuela, não duvidem que os mesmos possam ter alguns interesses assim que podemos dizer ilegais para com os Estados Unidos. Então, ninguém dos Estados Unidos vai vir para o Brasil como turista e vai continuar no país de forma irregular, depois que seu visto foi expirado. Porém, o contrário acontece de uma forma absurda nos Estados Unidos. É o país que mais recebe brasileiros. Eu tenho quase certeza que hoje em dia no Brasil mora-se mais de 1 milhão, 2 milhões de brasileiros. Eu vi algo assim. Desses aí eu não sei quantos estão em estados irregulares e estados ilegais. Então, não é assim. Não é assim. O tipo de cobrança, de análise, de cuidado, de detalhamento que os Estados Unidos requer de visto, você não vê isso em lugar nenhum do mundo. E não é à toa. Então, isso daí é uma coisa assim de demente. Falar que não exige visto é demência. Agora, outro ponto aqui que é o CDE, eu trouxe aqui umas matérias. Vamos ler aqui primeiro, essa daqui de cima não tem o nome, mas é da Gazeta do Povo. Pelo André Borges. Obrigado, André Borges, pela matéria. Olha o que diz sua manchete. Nota da OCDE responsabiliza Congresso e o STF por retrocesso no combate à corrupção. A BBC. Estamos preocupados com possíveis retrocessos no combate à corrupção no Brasil, diz dirigente da OCDE. O Globo, que aqui para verdade é da Exame, que é do Grupo Globo. OCDE expressa preocupação em relação ao combate à corrupção no Brasil. Entidade citou decisão tomada por Toffoli de proibir o uso de dados de órgãos de inteligência como o COAF sem autorização judicial em investigações. Então, quando o carinha da Folha ali fala, a OCDE, Trump falou que ia ajudar e por aí vai, e agora, vocês estão vendo aí o que é que a OCDE tá falando? Sabe quem é que tá contra a entrada no Brasil na OCDE? É Trump? Ou quem tá atrapalhando é o Congresso e o STF? Outro ponto, o próprio governo dos Estados Unidos já tinha afirmado que tinha alguns países que já estavam na lista previamente e que o Brasil entraria na lista após esses países, no caso a partir possivelmente do ano que vem. Então, mais uma vez, a Folha de São Paulo, deixa eu até voltar aqui para ler o nome, pela reportagem do Rafael Capanema, sabe? Esse é o tipo de gente aí que está nos jornais
E depois não entendem, como eu mostrei naqueles gráficos de ontem, que a Folha teve uma redução de vendas de 59% entre 2014 e 2019. Parabéns, Folha, continue assim, contratando gente dessa laia, que você com certeza vai conseguir perder todas as suas assinaturas. Outro ponto aqui que o pessoal tá chorando muito, né? A questão do aço, o Brasil. Tem esse rapazinho aqui, o Felipe. Felipe tem umas threads muito boas, uns comentários muito bons no Twitter, e eu fiz questão de trazer 2 deles. Ele fala aqui, ó: o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos foi de 105 bilhões de dólares em 2018. A tarifa sobre o aço brasileiro, se concretizada, incide sobre pouco mais de 2 bilhões. É tarifa em menos de 2% do comércio. Isso é agressão onde a imprensa odeia Trump e Bolsonaro e quer desgastá-los. Só isso. Então, essas tarifas que estão falando que Trump vai colocar no aço é só na parte do aço, que só representa 2% menos de 2% de todo o comércio entre Brasil e Estados Unidos. Menos de 2%. E estão querendo falar que Trump está contra Bolsonaro, que Bolsonaro é o cachorrinho de Trump. E outra thread aqui, o Felipe, outro Twitter, né, ele fala aqui: Trump depende politicamente de produtores rurais americanos do meio oeste e de indústrias do Rust Belt. O eleitorado dessas regiões o elegeu por promessa de proteção econômica. É por isso que ele impõe tarifas sobre todos os países, não só ao Brasil. Isso não é agressão. Inclusive, naquele Twitter, Trump fala Brasil e Argentina. Então, vamos parar. Vamos lembrar que Trump tinha o logo, né, o lema American First, América primeiro. Então, ele está colocando o seu país em primeiro lugar. Então, acho que acabou aqui, né, essa narrativa idiota que Trump está contra Bolsonaro. Coisa de gente imbecil. Só gente imbecil fica repetindo isso. Mudando aqui para outra grande notícia do dia. Rodrigo Maia é o brasileiro do ano para a revista Isso É. É isso mesmo, vocês estão vendo, né? Revista Isto É declara que Rodrigo Maia é o brasileiro do ano. Rodrigo Maia é conhecido como Botafogo. E aqui eu fiz questão de trazer algumas nomeações assim, para perguntar, será que é por isso que Rodrigo Maia foi eleito brasileiro do ano? Porque o pessoal assim do Grupo Globo, não sei se isto é da Globo, não tenho certeza, mas pelo menos no Fantástico, quem faz 3 gols pode pedir música. Rodrigo Maia, tá aqui, ó, ele tem 3 investigações por corrupção. Será que há também 3 investigações dá o direito de pedir um título, e aí ele pediu um título de melhor do ano? Mas para quem não sabe quais são as investigações de Rodrigo Maia, por que ele está sendo investigado por corrupção, o brasileiro do ano pela Isto É, a primeira é sobre a OAS e o 1 milhão. Conforme apurado pela Polícia Federal, com base em informações obtidas no celular de Léo Pinheiro, dono da OAS, o presidente da Câmara defendeu interesses da OAS no parlamento em 2013 e 2014, em troca de propinas. Em um dos exemplos dados à PF, a ajuda consistia em propor emendas para a MP 652, que fixava regras para a aviação regional, dispositivo de texto elaborado por encomenda para beneficiar a construtora. Os investigadores afirmam que o deputado solicitou à empreiteira 1 milhão em doações eleitorais em 2014, dinheiro repassado oficialmente à campanha de César Maia ao Senado, ex-prefeito do Rio de Janeiro e o papai do Rodrigo Maia. O repasse foi uma tentativa de camuflar a origem da propina, portanto, há fortes indícios de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, conclui o inquérito. Como Maia tem foro privilegiado, caberá ao Ministério Público Federal decidir sobre a abertura de denúncia contra o parlamentar do DEM. O filho, presidente da Câmara, nega tudo. Então, vocês veem aí, né? Um pouquinho sobre Rodrigo Maia. Para quem não sabe quais são as acusações que o brasileiro do ano está a responder. A outra aqui é sobre a Odebrecht, que na verdade são 2 investigações, que é frutos da Lava Jato.
que indicam que pagamentos a Maia em 2008 e 2010 como doações eleitorais. Em 2008, Rodrigo e César Maia pediram ao Odebrecht 350 mil ilicitamente, porque eles não eram candidatos naquele ano. Segundo o ex-comandante do setor de operações estruturadas da Odebrecht, Benedito Júnior, o dinheiro foi usado para ajudar aliados. Em 2010, o democrata pediu 600 mil para a campanha de seu pai, César Maia, ao Senado, segundo Folha de São Paulo. A investigação já encontrou registros de 400 mil no sistema de departamento de propinas da Odebrecht. Nestas mesmas famílias, Maia é apontado como Botafogo, talvez por preferência ao time que torce ou pela sala que alugava no bairro de Botafogo, a empreiteira. Ainda existe outra delação de Cláudio Melo Filho, ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, de que Rodrigo Maia recebeu 100 mil em 2013 para incentivar a MP613 e assim desonerar a compra de matérias-primas por indústrias químicas, o que beneficiou a Braskem MP613, petroquímica da Odebrecht. Esta ainda não foi enviada ao STF. Então vocês veem aí, né? Venda de apoio, venda de influência. Esse aí é o Rodrigo Maia, o cara que tá aí na frente da câmera, sabe? O Botafogo. Esse é o homem do ano. Então, eleito aí pelo establishment. Brincadeira, né? É brincadeira isso. Mas vamos continuar aqui. Pra o dia não ficar tão ruim, né? Vamos trazer agora aqui umas notícias boazinhas pra gente chegar aqui já na nossa reta final. Uma notícia é que o juiz homologou delação do acusado de hackear Moro e Deltan. O japonesinho, ele que tinha fechado, né, a delação premiada, eu falei semana passada, a delação dele foi homologada. E aqui fala o que Valisney de Souza, né, que foi o coisa, foi ele que homologou. E aqui também fala que o caso tramita segredo de justiça. A decisão de homologar a delação foi proferida na segunda-feira. O magistrado também concedeu mais 15 dias para que os investigadores encerrem o inquérito. O prazo se encerra no dia 19 de dezembro. Após a conclusão pela Polícia Federal, caberá ao Ministério Público decidir se oferece ou não denúncia. Com a homologação, o delator será posto em liberdade e será monitorado eletronicamente. Quando eu li isso daí, eu fiquei um pouco preocupado sobre o que ele delatou. Porque eu sei que eles têm que fornecer provas. Mas tinha aquela questão que o pessoal tava forjando bate-papo, forjando conversas, então é meio complicado. Mas o que me deu um pouco de esperança dessa delação é a questão ali do juiz, o Valisney de Souza Oliveira. Eu fui tentar saber quem é esse juiz, né, que está envolvido nesse processo, porque o juiz pode falar muita coisa, né? A depender de que lado esse juiz está, né? Às vezes ele pode ter interesse nessa delação. Só que o que eu descobri é que esse juiz é tratado pela esquerda como fã de Moro e algoz de Lula. Saiba quem é o juiz responsável pela operação da PF contra os supostos hackers. Então é uma notícia muito boa, né? Saber que é um juiz que é algoz do Lula e é fã de Sérgio Moro. E ele fala, né, que o juiz Valisney autorizou a prisões, por aí vai, ele aceitou denúncias do Ministério Público e tornou Lula em réu em mais de uma oportunidade, ou seja, Lula foi réu em mais de uma vez. Em uma delas, na Operação Janus, por corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, tráfico de influência e organização criminosa. Ah, Lula! O Lula é uma lenda. O Lula roubou meu coração. E ali a questão do fã de Moro, né? O juiz é um entusiasta de Sérgio Moro, que levou o ex-presidente à prisão após a condenação na Lava Jato e defende que ele seja nomeado ministro do STF. Moro, aqui abre aspas, né, a fala dele, Moro tem todos os méritos para o Ministério da Justiça. Espero vê-lo mais adiante também no nosso Supremo Tribunal Federal, disse em novembro de 2018. Ou seja, vamos esperar aí, né? Tem até dia 19 de dezembro. Espero aí que a gente tenha uma boa resposta pra gente dar pra a Manuela Dávila, o Verdivaldo, o Davi Miranda e todo mundo mais envolvido nesse esqueminha de hackers. Eu acho que a coisa não vai dar boa pra eles, né? Eu acho que não vai dar boa. Eu tô esperançoso. Com esse daí eu tô com esperança.
E mais uma notícia boa aqui, essa aqui realmente pra gente terminar o vídeo. O TSE aceitou assinaturas eletrônicas para a criação de partido. É isso mesmo, senhores. O Aliança pelo Brasil, partido do nosso presidente, vai poder coletar assinaturas eletrônicas. E aqui eu já deixo uma enquete. Quantas horas será que vamos levar para nós conseguirmos as 500 mil assinaturas? Eu acho que vai ser uma competição para saber quem vai votar primeiro e postar o print no Facebook, no Twitter e por aí vai, né? No Instagram. Porque vai ser fácil, viu? 500 mil eu faço questão de fornecer a minha assinatura assim que ficar disponível. Se liberarem 8 horas da manhã, 7h50 eu já vou estar na frente do computador para ter a certeza que aqui, não, 9 da manhã o partido está criado. Vamos nessa com Bolsonaro. Então ficamos por aqui hoje. Possivelmente no vídeo de amanhã a gente vai falar sobre essa questão de Joyce, né? Ver como foi a CPMI das fake news. Vamos ver se tem algumas coisas para abordar também. Um seguidor me marcou numa questão sobre essas coisas que tá falando também sobre educação. Eu não falei aí também, né? A mídia entrou nesse rebuliço sobre até a questão do PISA, o posicionamento do Brasil perante outras nações, que não é tão ruim assim como o Weintraub falou, porque isso aí é só repetir o que a mídia tá falando. Mas o seguidor ele me marcou numa coisa que, não sei, eu suspeito que ali pode ser o início de alguma coisa mais pesada. Eu não tenho, em geral, tempo de segunda a quarta, mas a partir de amanhã eu vou ter um pouquinho mais de tempo, vou me debruçar. Quem sabe eu consigo achar alguma coisa interessante em termos de número e tudo para falar para vocês sobre a educação no Brasil. Então vamos ver, né, se daqui pro final de semana eu consigo achar alguma coisa interessante. Mas eu acho que o que me enviaram ali é um bom início. Vamos ver, né? Vamos ver. Fico por aqui, forte abraço, curtam, compartilhem o vídeo e tamo junto, galera. Valeu!